minutos, né? Então nós vamos começar o nosso estudo do breve catecismo. Nós estamos respondendo as perguntas, as questões da pergunta 85. A pergunta 85 nos levanta a questão do que é necessário fazer para escapar da ira de Deus. Se todo homem ele é pecador, se o pecado atrai condenação e ira da parte de Deus, porque Deus é justo. O que o homem precisa fazer para escapar dessa ira, uma vez que todos são mortos nos pecados e não conseguem agradar a Deus ou fazer a vontade de Deus? A pergunta 85 nos dá três caminhos, não são 3 obras, não são 3 realizações humanas, mas 3 coisas que o homem precisa receber da parte de Deus para escapar da ira de Deus. E a pergunta 86, 87 e 88 está pegando cada uma dessas 3 coisas da pergunta 85, que nós vamos ler novamente hoje, e está respondendo a cada uma delas. Então, na semana passada nós respondemos a 86, hoje nós responderemos a 87. Eu vou colocar a pergunta 85 novamente para os irmãos relembrarem daquilo que nós estamos falando. E no decorrer do estudo, só para lembrar, os irmãos têm toda a liberdade de participar aí conosco, tá bom? Então, o tema do nosso estudo nessa manhã é o arrependimento para a vida. E voltando aqui à pergunta 85, como eu falei, nós estamos respondendo perguntas que estão debaixo dessa pergunta 85. Então, a pergunta 85 nos questiona: o que Deus exige de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? Então, nós já vimos que, por desobediência à lei de Deus, todos nós estamos debaixo da ira de Deus e da maldição. Deus disse que castigaria o pecado e Ele é um Deus verdadeiro que castiga o pecado. Mas Ele nos deu uma maneira de nós escaparmos dessa ira que não é pelas nossas obras, porque nós não temos condições de agradar a Deus. Então, veja a resposta da pergunta 85, nos vai dar 3 exigências dadas pelo próprio Deus como um meio de escapar da sua ira. Para escaparmos à ira e maldição de Deus, em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós, primeiro, fé em Jesus Cristo, o que nós vimos na semana passada, o que é fé em Jesus Cristo, e arrependimento para a vida, o que nós veremos hoje, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção, o que nós veremos na semana que vem. Então, hoje nós vamos responder a pergunta 87, o que é arrependimento para a vida? Se Deus exige de nós arrependimento para que nós escapemos à ira, o que é então arrependimento? A resposta do breve catecismo diz: é uma graça salvadora pela qual o pecador, por ter um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Então, nós vemos aqui aquilo que que a Bíblia está chamando aqui, ou que o breve catecismo está chamando de arrependimento. Eu gostaria só de dizer uma coisa. Na semana passada nós vimos o que é fé em Jesus Cristo. Hoje estamos vendo o que é arrependimento. Na semana que vem veremos como usar os meios que Deus deu para aprender sobre Cristo e nos moldar à sua vontade. Essas coisas, elas estão intimamente ligadas uma à outra. Eu não consigo fazer uso dos meios que Deus me dá para o meu crescimento se antes eu não tiver fé em Jesus, porque os meios que Deus nos dá, nós somente nos apropriamos deles porque nós cremos em Jesus. Assim como eu não posso ser beneficiado por um meio de graça, como por exemplo a pregação da palavra, se o meu coração não tiver experimentado o verdadeiro arrependimento. Da mesma maneira, o verdadeiro arrependimento, ele é o resultado da verdadeira fé em Jesus. Como nós vimos semana passada, crer em Jesus é crer não em qualquer Jesus e nem qualquer coisa a respeito de Jesus.
Crer em Jesus é confiar nele como único Salvador, conforme as Escrituras nos ensinam, conforme ele é revelado nas Escrituras. Portanto, o arrependimento, ele pressupõe a fé em Jesus. O arrependimento, ele pressupõe uma confiança em Jesus para a salvação. Então, esses três passos, essas três coisas que Deus exige para nós escaparmos da sua ira, que é a fé, o arrependimento e o uso dos meios de graça, todas essas coisas estão interligadas e não são independentes. É necessário que se passe de uma para a outra e de outra para a outra, para nós termos uma nova vida em Cristo. Então, tendo feito essa observação, vamos caminhar aqui para o nosso estudo. Como escapar da ira de Deus? Irmãos, eu gostaria só de lembrar que a ira de Deus é fato, é verdadeira. A ira de Deus, ela é a manifestação do seu sentimento em relação ao pecado, né? O ser humano, ele pode se irar sem pecar. Quando o homem tem contato, quando ele sofre ou vê outros sofrerem injustiças, ele pode experimentar o sentimento de ira. E o sentimento de ira, o sentimento enquanto contido e uma manifestação da injustiça que se vê, ele não é pecaminoso. E a ira é algo que nós recebemos por sermos imagem de Deus. É algo que Deus colocou em nós por sermos feitos à imagem e semelhança dele. Então Deus também se ira, e Deus se ira com a injustiça. Mas nós podemos pensar assim: então quando Deus vê alguém fazendo alguma coisa de errado, quando Deus vê alguém maltratando uma criança, quando Deus vê um homem batendo uma mulher, Deus se ira porque isso é uma injustiça. Sim, com toda certeza Deus se ira com isso. Mas quando nós falamos que Deus se ira com a injustiça, nós não estamos querendo dizer que Deus se ira com aquilo que nós achamos que é injusto. Ele se ira com aquilo que ele acha que é injusto. E tudo aquilo que é pecado é injustiça para Deus. Então, não é só quando os homens fazem algumas coisas que aos nossos olhos é injusto que Deus se ira. Todos nós, quando pecamos, todos nós, quando ofendemos a Deus, todos nós, quando deixamos de lado a santidade de Deus e desobedecemos a sua vontade, nós atraímos sobre nós fazemos nascer a ira de Deus, porque desobedecer a Deus é uma injustiça. A ira de Deus, ela é uma ira que não gera pecado, não gera a malignidade em Deus, porque ele não tem o mal em si, mas gera punição, porque Deus é um Deus justo e prometeu a punição pelo pecado. Mas como escapar, então, da ira de Deus? Fé em Jesus, é o que nós vimos na semana passada. Nós precisamos entender que Jesus tomou sobre si justamente essa ira. Ele experimentou o castigo de Deus pelos pecados na cruz. Por isso que eu sempre digo que quando nós imaginamos ou vemos algum filme, alguma coisa retratando o sofrimento físico de Cristo na cruz, nós não podemos entender que aquele foi o maior sofrimento que ele experimentou, porque ele experimentou espiritualmente o castigo de Deus. Então, quando nós cremos em Jesus, a ira que era para vir sobre nós, ela estava sobre Cristo, e é por isso que nós somos livres da ira quando nós cremos em Jesus. Mas existe algo a mais, que é além da fé, ou que é um passo seguinte à fé, que é o sinal de uma fé genuína. E o sinal dessa fé genuína é justamente o arrependimento. É claro que nós sabemos que uma fé genuína, ela tem inúmeros sinais. A transformação de vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar o mundo, abandono de pecados, mas tudo isso, todos esses sinais visíveis, todas essas coisas que vão sendo percebidas na vida de quem crê em Jesus e de quem nasce de novo, é tão somente um resultado, primeiramente, da fé, e depois um resultado, ou talvez não resultado, mas uma manifestação externa do arrependimento. Então, nós vamos ver aqui, né, no nosso estudo de hoje, o que é arrependimento. Nós vamos passar por três tópicos aqui principais no nosso estudo. Nós veremos a diferença entre arrependimento e remorso.
Nós veremos a questão do arrependimento na Bíblia, como ele aparece na Bíblia, como ele é apresentado na Bíblia, de maneira geral e de maneira específica, e nós veremos depois a definição de arrependimento. Então, veremos uma diferenciação entre arrependimento e remorso, como a Bíblia apresenta o arrependimento, e baseado nesses dois primeiros tópicos, fecharemos então com uma definição do que é arrependimento, para fazermos em nós mesmos uma autoavaliação se já passamos por isso e se já experimentamos o verdadeiro arrependimento. Então vamos ver, arrependimento ou remorso. Todos nós podemos dizer que já sentimos alguma coisa ruim, algum sentimento negativo por algo que nós fizemos. Mas como saber se o sentimento ruim que nós experimentamos é arrependimento ou é remorso? Como que nós vamos saber diferenciar entre uma coisa e outra? E eu gostaria que nós usássemos dois exemplos bíblicos para nós entendermos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que arrependimento não é remorso. São duas coisas diferentes, são duas coisas que têm motivações diferentes. Então, olha bem, a motivação do remorso, aquilo que faz nascer o remorso e aquilo que faz nascer o arrependimento, são coisas completamente diferentes. E o resultado do arrependimento é completamente diferente do resultado do remorso. Por isso, não é suficiente nós sentirmos remorso pelo nosso pecado, o que é muito comum. O remorso é um sentimento que todo ser humano tem. Os mais perversos, os mais distantes de um ideal que o Senhor deseja, aqueles que têm a vida mais amoral ou imoral, eles sentem remorso. Mas não é suficiente que nós sintamos remorso pelo nosso pecado. É necessário que nós tenhamos ou experimentemos o verdadeiro arrependimento. E eu gostaria que nós observássemos aqui nas Escrituras, nós temos dois exemplos bíblicos que nos ajudam muito nessa compreensão. Nós vamos entender por que há tanta diferença entre os dois. E a primeira coisa é que nós temos que observar, e nós vamos observar nesses dois exemplos, que o arrependimento ela é uma compreensão que nós podemos, para facilitar o nosso entendimento, nós podemos dividir em três partes, ou compreender três realidades. O arrependimento é a compreensão real, não uma ideia abstrata, mas a compreensão real da santidade de Deus, é a primeira coisa. Da pecaminosidade do homem, é a segunda coisa. E da malignidade do pecado. Então, quem sente remorso não sente necessariamente porque olhou para Deus e percebeu como Ele é santo, olhou para si, se viu pecador e olhou para o seu ato e viu como algo profundamente maligno. O remorso, ele pode nascer por outros sentimentos, por outras coisas. O remorso pode nascer, por exemplo, por um entendimento de que eu sou melhor do que aquilo. Olha que grande diferença para o arrependimento. O arrependimento me faz perceber que eu sou mau. O remorso me faz pensar assim: essa atitude não combina comigo, porque eu sou melhor do que isso. Então, deixa eu usar um exemplo bem tosco, assim, para nós entendermos isso. Um homem ofende a sua esposa. Vamos pensar num homem cristão. O homem cristão ofende a sua esposa. O arrependimento seria motivado pelo entendimento de que Deus é um Deus santo. Isso desagrada a Deus. O arrependimento levaria ele a entender que ele é pecador. Ele ia pensar assim: ao mesmo tempo que Deus é santo, eu sou perverso, o meu coração é mau. E ao mesmo tempo ele ia perceber: isso que eu fiz é obra da carne, é obra do maligno, desagrada a Deus e isso geraria uma tristeza. Agora vamos pensar em alguém que ofende a esposa, mas é motivado pelo remorso. A pessoa pode pensar assim: essas palavras não combinam comigo. Eu sou um homem melhor do que isso. Eu sou uma pessoa melhor do que isso. Por mais que a minha esposa seja isso e aquilo, eu não posso me rebaixar assim. Isso que eu fiz está errado. Eu não posso falar palavras desse jeito. Se eu sentir isso, eu tenho que guardar isso dentro de mim, porque eu preciso aparentar algo melhor do que eu sou. Deus nem foi considerado aqui.
Então, a grande diferença do remorso para o arrependimento é entender essas três coisas: a realidade a respeito de Deus, a realidade a respeito de si mesmo e a realidade a respeito do pecado. Então, eu gostaria de trazer aqui os seguintes exemplos. Coloquei aqui, né, no slide. Arrependimento é observar a santidade de Deus, a pecaminosidade humana e a malignidade do pecado. Eu gostaria de primeiro usar o exemplo de Pedro e nós vamos, obviamente, comparar com o exemplo de Judas. Já vou deixar aqui na tela. Judas e Pedro são pessoas que durante algum tempo eles poderiam ser vistos de maneira muito parecidas. Os dois eram apóstolos de Jesus, chamados na mesma época para seguir a Jesus. Aparentemente, não havia nada moralmente diferente dos dois. Quando Jesus fala assim, um de vocês vai me trair. Se Judas ele já tivesse uma demonstração de uma vida bem mundana mesmo, pecaminosa, ninguém ia ter dúvida de que ele ia trair Jesus. Mas o texto bíblico diz que os discípulos começaram a se perguntar quem seria. E eles começaram a pensar, será que sou eu? E começaram a perguntar a Jesus, porque não é que Judas já era todo mundo olhava assim, aquele ali já sabe, né? A primeira oportunidade. Não, ele tinha uma vida aparentemente parecida com todos. Talvez, no olhar dos outros, ele até tinha desfrutava de uma confiança a mais, porque ele era que guardava o dinheiro dos apóstolos, aquilo que eles recebiam para se sustentar, ele é que guardava. Então, de repente, ele poderia até ter uma visão um pouco mais, ser visto de maneira melhor do que os outros, ou mais confiável. Mas vamos lá. Primeiro exemplo de Pedro. O que aconteceu com Pedro? Jesus diz, lá em Mateus 26, do versículo 31 ao 35, Jesus diz a Pedro que ele trairia a Jesus 3 vezes. Jesus diz que ia morrer, aí Pedro falou assim que se precisasse morreria com ele, e Jesus falou assim, você vai morrer por mim? Não vai. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro nega, não, isso não vai acontecer, eu não vou negar o Senhor. Mas o que nós vemos em Mateus 26, no versículo 75, é que o galo cantou e Pedro chorou amargamente. De outro lado, nós temos Judas. Judas, lá em Mateus 26, do versículo 6 ao 16, nós vemos que ele faz um pacto com os fariseus para receber dinheiro em troca de entregar Jesus. E ele faz isso, mas no momento em que ele vê Jesus sofrendo a caminho da morte, Mateus 27 diz que ele ficou tocado de remorso. E aí o que ele faz? Ele vai devolver o dinheiro e ele vai se matar. Qual é a diferença de um e de outro? Qual é arrependimento ou remorso? Não basta a gente olhar, porque assim, às vezes as pessoas falam assim: o de Pedro foi arrependimento porque ele não se matou. E Judas foi arrependimento e foi remorso porque ele foi se matar. Olha, não necessariamente. Pedro poderia ter remorso também. Tanto é que depois, mesmo depois de Jesus ressurreto, ele diz assim, está lá registrado em João capítulo 20 ou 21, não lembro. Pedro diz assim, eu vou pescar. E ele vai pescar. E esse ato de Pedro ir pescar é um sentimento de que para ele talvez o ministério havia acabado, ele ia voltar à vida comum dele. Então, não necessariamente só porque um se matou e outro não, o de Pedro não foi remorso. Mas nós vemos a diferença por causa da relação com Deus, da relação consigo mesmo, do entendimento, e nós vemos a relação com o pecado. Então, olha bem, Pedro, ele sabia quem Jesus era. Ele entendia que Jesus não era um homem comum. Nós vemos isso lá em Mateus 16, no versículo 15 e 16. Nós vemos isso também em Marcos, no capítulo 18. Acho que Marcos capítulo 18, ali no versículo 27, nós vemos Pedro afirmando, tu és o Cristo. Mateus ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, e Jesus ele diz, olha, você é bem-aventurado porque não foi carne e espírito que te revelaram isso. Então Pedro, ainda que o entendimento a respeito de Cristo não estava completo, ele sabia quem Jesus era. Ele olhava para Jesus e ele via o Filho de Deus, ele via o Messias.
Então ele sabia quem Jesus era. Diferente de Judas, porque Judas, quando ele olha para Jesus, tem uma palavrinha que às vezes passa despercebido no relato de Mateus, mas quando Judas vai devolver o dinheiro que ele tinha aceito para trair Jesus, ele fala assim: porque eu traí sangue inocente. Eu traí um homem inocente, mas isso é totalmente diferente de saber quem Jesus era. Então, ao olhar para o Senhor Jesus, ele não via ali o Filho de Deus. Ele não via alguém ali santo. Ele não via que ele estava traindo ou pecando contra o próprio Deus, mas contra um homem comum, contra um homem inocente. Então, a relação com Deus, a visão a respeito de Deus nos dois casos era diferente. Mas a realidade a respeito deles mesmos também era completamente diferente. A maneira como se enxergavam era diferente. Pedro, ele sabia da sua necessidade espiritual. Pedro, por impulsivo que fosse, ele sabia que ele tinha necessidade de Cristo. Tanto é que quando nós vamos lá em João 13, nós vamos ver Jesus falar assim, Jesus manda os discípulos sentarem e Jesus vai lavar os pés dos discípulos. O serviço mais baixo que alguém poderia fazer, Jesus vai fazer. Quando ele chega em Pedro, Pedro fala assim: o Senhor vai me lavar os pés? De maneira alguma. E Jesus fala assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, então, no versículo 8 e 9, diz assim: então me lave não só os pés, mas me lave todo, me lave por inteiro. Então, essa afirmação de Pedro, dentro do contexto onde ela é narrada, ela é Pedro está expressando que ele entende pessoalmente a necessidade que ele tem de Cristo. Ele entende a necessidade de purificação que ele tem, de uma transformação, ele entende isso. Ele olha para si, ele não vê alguém muito bom, estou dizendo por essa afirmação dele, aquele momento, ele sabe que não é só o pé que precisa ser limpo, ele sabe que ele precisa ser limpo. Então ele tinha uma visão um pouco mais próxima da realidade a respeito dele do que Judas. Judas não se via como ele de fato era. E como que nós sabemos? Porque a Bíblia diz que Judas era filho do maligno, ele era filho da perdição, ele não era salvo, ele não tinha parte com Deus, ele teve apenas os pés lavados, ele não teve a alma lavada, como Pedro. Então ele não via a si mesmo dessa forma, ele não tinha compreensão de quem ele era. Ele se matou, talvez até pensando que com isso ele ia fazer uma boa coisa. Ele se matou talvez por pensar que ele era bom demais para suportar aquilo, não sei. Mas o fato é que ele não se via como quem de fato ele era, o filho da perdição. Então, olha bem, a relação, olhar para Deus nos dois é diferente, olhar para si mesmo nos dois é diferente, e o entendimento do pecado também era diferente. Porque Pedro, ele entende aquilo que ele fez. Ele entende que ele ofendeu a Deus. Tanto é que o ministério de Pedro, ele volta, né, a seguir ao Senhor e ele nunca mais volta à pescaria depois que o Senhor o perdoa, depois que o Senhor restaura o ministério. Talvez Pedro, se vendo como uma pessoa incapacitada para seguir no ministério, abandona e vai pescar. E o que nós vemos lá em João, no finalzinho do Evangelho de João, é o Senhor justamente o quê? Restaurando o ministério de Pedro. No capítulo 21, nós vemos que Jesus aparece e Jesus dá a Pedro a oportunidade de confessar o seu amor por ele por 3 vezes, o perdoando daquele pecado. E ali, quando Pedro se entristece, em João 21, é um claro entendimento de que ele percebe o que Jesus está fazendo. Ele percebe que Jesus está dando a ele a oportunidade de dizer novamente ou consertar aquilo que ele havia feito, né? Mostrar o seu amor pelo Senhor. Ao passo que Judas não reconheceu o seu pecado. Judas não reconheceu que ele fez algo contra Deus. O pecado dele foi algo contra ele mesmo, contra um outro homem comum, contra um igual. Ele não viu algo feito contra o próprio Deus. Então, olha bem, eu tomei esses 2 exemplos para nós observarmos que é muito diferente o arrependimento do remorso. São coisas muito diferentes e aqui nós precisamos olhar para nós e entender
o que eu tenho experimentado com relação ao meu pecado? É arrependimento ou é remorso? Porque que nós somos pecadores, todos nós sabemos. Que nós fazemos coisas erradas, todos nós sabemos. E que nós sentimos alguma coisa ruim por causa do nosso pecado, nós também sabemos. Mas a questão é, esse sentimento ruim que nós experimentamos, é o quê? É remorso ou é arrependimento? Então nós precisamos passar por esses três aspectos do arrependimento para nós sabermos. Quando eu falo uma mentira, quando eu ofendo a minha esposa, quando eu peco contra o meu filho, quando eu desrespeito o marido, quando eu roubo no meu serviço, quando eu peco de qualquer maneira, quando eu tenho uma vida imoral, quando eu tenho um comportamento imoral, esse sentimento ruim que fica. Aliás, o sentimento ruim ainda é uma coisa boa, porque a Bíblia diz que a mente do homem vai se cauterizando pelo pecado, que muitos nem sentimentos ruins experimentam, né? Aí é porque a coisa está ruim mesmo. Mas esse sentimento ruim que nós experimentamos, bom, nós temos que passar por esses três caminhos. Eu experimento um sentimento de tristeza quando eu faço algo pecaminoso. É por causa de Deus? É por saber quem Deus é? É por entender que Deus é um Deus santo e que eu não poderia ter feito isso? Esse sentimento de tristeza me faz olhar para dentro de mim e ver que eu sou uma pessoa péssima, maligna, miserável e que eu não mereço nada da parte de Deus mesmo? Esse sentimento de tristeza, ele me faz entender que esse ato praticado é pecaminoso e eu devo ter nojo desse ato, eu devo me afastar desse ato? Se é isso, isso é um verdadeiro arrependimento. Agora, se eu faço algo e eu fico triste, porque aquilo não combina comigo, porque eu sou melhor do que aquilo, ou se eu fico triste pela pessoa ou por outro que eu prejudiquei e não por Deus, ou se eu sinto uma tristeza, mas essa tristeza não está ligada necessariamente ao abandono daquele ato pecaminoso, isso não é arrependimento, isso é remorso. E nós precisamos entender se o que temos experimentado na nossa vida é arrependimento ou remorso, porque remorso não nos livra da ira de Deus. Remorso nos leva à morte, enquanto que o arrependimento verdadeiro nos faz experimentar a graça de Deus, o perdão de Deus, e nós vamos, e é um meio pelo qual o Senhor nos purifica e o Senhor nos santifica. É por isso que tem um teólogo, que a comparação dele é assim, ele diz: o arrependimento não olha para trás, mas para frente. Não é uma lástima pelo passado, mas um regozijo pelo novo presente. Isso é frase do Anthony Huckman. O que ele quer dizer com isso é que o arrependimento, ele não faz ter essa tristeza de olhar para o que eu fiz a todo momento e ficar remoendo com tristeza, mas ele me faz olhar para Deus, me faz olhar para o perdão e me faz olhar para uma vida sem aquele pecado e um afastamento daquele pecado. Isso é o verdadeiro arrependimento. Agora, eu gostaria que, em um segundo momento, nós estivéssemos olhando o arrependimento exposto na Bíblia, ou a necessidade do arrependimento, como ele nos é mostrado ali nas Escrituras. Então, nós vimos a partir de dois exemplos bíblicos, né, o arrependimento. Mas agora, como a Bíblia fala sobre a necessidade do verdadeiro arrependimento? E nós vamos ver alguns textos aqui que vai mostrar a centralidade do arrependimento na vida cristã. Primeiro, a pregação de João e Jesus. O João aqui é o João Batista. João Batista ele é o precursor de Jesus, ele é o precursor do Messias. E ele vem pregando e ele vem anunciando que viria alguém maior do que ele. No entanto, esse que vem maior do que ele, segundo nós observamos nas Escrituras, eles pregam a mesma coisa. Esse que é maior do que ele não vem com uma mensagem diferente, mas a mensagem dele é a mesma do seu precursor. Se profetas pregam a mensagem de Deus, Jesus, que é o verbo de Deus, a palavra encarnada, ele fala a mesma coisa. Deixa eu só responder uma pergunta aqui. O Rafael está perguntando: o arrependimento, então, deve vir depois da decisão de abandonar um pecado?
Não, o arrependimento não vem depois da decisão de abandonar o pecado. O arrependimento é o motivo pelo qual nós decidimos abandonar um pecado. É por causa do arrependimento que nós desejamos abandonar um pecado. Então, eu tenho o hábito de mentir. Enquanto eu não sentir tristeza por esse pecado, eu não vou decidir abandoná-lo. No entanto, o que me faz sentir tristeza pela mentira é o arrependimento. O que me faz sentir tristeza pela mentira? Pensando biblicamente e de um arrependimento verdadeiro. Eu sinto tristeza pela mentira porque eu sei que isso desagrada a Deus. Eu sei que Deus é um Deus verdadeiro, um Deus que deseja, promove e exige a verdade. Então, olhando para Deus, eu vejo, eu não posso falar mentira porque isso desagrada a Deus. Eu devo olhar para mim mesmo e sentir tristeza porque eu tenho prazer na mentira. Enquanto pecador, eu tenho prazer na mentira e isso me deixa triste porque eu vejo o quão limitado eu sou e o quanto eu preciso do Senhor. E eu olho para o próprio pecado da mentira, não desejando aquele pecado, mas sentindo tristeza. Então eu tenho o desejo de abandonar aquele pecado. Então o abandono, na verdade, ele é resultado do verdadeiro arrependimento. É por isso que quando nós experimentamos uma tristeza por um pecado e que essa tristeza não nos leva a abandonar o pecado, ou pelo menos a lutar para abandoná-lo, o que nós experimentamos não foi arrependimento, foi remorso, porque o arrependimento nos coloca na direção de abandonar o pecado. Ok? Então, irmãos, voltando aqui, a pregação de João Batista e de Jesus. Olha o que João Batista pregava. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o que João Batista está pregando, anunciando a vinda do Messias, porque ele tá dizendo: o reino está vindo, o reino está vindo. E várias vezes Jesus diz que o reino chegou. Então, a vinda de Cristo é a inauguração do reino dos céus. Não é a plenificação ainda do reino dos céus, mas já é a inauguração. Então, qual é a pregação que antecede a vinda do reino? Arrependei-vos. E é interessante que na sequência alguns vão perguntar a João Batista assim: mas o que nós devemos fazer? Então João Batista vai falando coisas da vida que eles deveriam fazer no sentido de abandonar o pecado. Ele vai dizer: olha, você que tem 2 capas, divide uma que você tem, não seja avarento. Ele vai dizer para alguns soldados, né? Vocês têm que agir de maneira correta no trabalho de vocês não podem aceitar suborno e tudo. Então ele vai mostrando o arrependimento como uma nova vida. Ele vai mostrando o arrependimento como uma vida não mais dominada pelo pecado, mas uma vida agora caminhando em santidade. Mas olha o que Jesus vai pregar quando o reino então vem ou começa a ser inaugurado pela pessoa de Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus vem pregar a mesma coisa, com a diferença que ele veio inaugurar o reino, esse reino. João Batista veio anunciar o reino e Jesus veio trazer o reino. Mas a pregação dos dois é a mesma. Arrepende-se, arrependei-vos, vocês precisam arrepender dos pecados de vocês, vocês precisam ter uma nova vida, vocês precisam perceber a malignidade da vida de vocês e se arrepender. Agora eu gostaria de fazer uma rápida observação aqui para vocês. Muitas vezes algumas pessoas perguntam assim: como eu vou saber uma igreja que segue a palavra ou não? Como eu vou saber se uma igreja é fiel a Deus mesmo ou não? Como eu vou observar se um pastor, a mensagem dele é central? Não conheço muito das escrituras, então eu não sei como é que eu vou saber se a mensagem é bíblica ou não. Olha bem, essas 2 mensagens estão chamando ao arrependimento, estão chamando ao abandono do pecado, estão chamando a ter uma nova vida. E isso motivado por um reino que está vindo. Então, quanto das mensagens que nós temos visto nos nossos dias são mensagens que nos chamam ao arrependimento? Quantas mensagens
nessa época de pandemia, nós temos tido acesso a milhares, centenas de milhares de pastores e igrejas e mensagens na internet. Quantas têm de fato e de verdade nos chamado a abandonar o pecado? Quantas têm nos feito olhar para Deus e perceber como Ele é santo e como Ele odeia o pecado? Uma mensagem que é genuinamente cristã não é uma mensagem que massageia o nosso ego. Uma mensagem genuinamente cristã não é uma mensagem que nos deixa em paz com o nosso pecado e com a nossa fraqueza. Uma mensagem genuinamente cristã é uma mensagem que, assim como João e Jesus, anunciam a vinda do reino e proclamam assim a necessidade de arrependimento. Então, o arrependimento é a maneira como nós observamos se uma mensagem vem do Senhor mesmo. Então, a pregação de João Batista e de Jesus proclamavam ou chamavam ao arrependimento. Quando nós caminhamos um pouco mais em Mateus, nós vamos chegar no capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. O Senhor Jesus senta ali com as multidões, mais próximos dos seus discípulos, e começa a ensinar a eles. E o que o Sermão do Monte é? Um ensino sobre uma nova vida. O que Jesus ensina no Sermão do Monte é o abandono de uma vida que ficou para trás, uma vida que não condiz com esse reino. Então, olha bem, no capítulo 4, Jesus diz: o reino está próximo. E no capítulo 5, ele começa a dizer: é assim que devem viver os habitantes desse reino. Então, quando nós observamos o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, nós vamos ver que é uma vida de constante abandono de pecado, percepção de quem Deus é e uma nova vida. Então ali é uma vida fruto de arrependimento. O Sermão do Monte não ensina uma vida fruto de moralismo, fruto de religiosidade. Ele ensina uma vida fruto de arrependimento. Por isso que Jesus, em certo ponto do Sermão do Monte, vai dizer: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino. Porque a vida no reino é uma vida fruto de arrependimento e não de religiosidade. O Israel está dizendo aqui que um cristão pode ter arrependimento e remorso ao mesmo tempo. Perguntando, né? Se pode ter arrependimento e remorso ao mesmo tempo e como fica errar é humano, né? O dito popular. Primeira pergunta, Israel: é possível ter arrependimento e remorso ao mesmo tempo? Não. Porque se eu tenho arrependimento, eu percebi que eu estou pecando contra Deus, eu percebi como o meu pecado é algo maligno, não tem lugar mais para o remorso, porque o remorso é um sentimento que ele está centrado no homem. Ele é, como é que fala? Antropocêntrico, né? O remorso é algo que eu fico olhando para mim mesmo, para o que eu fiz e tudo, e eu não estou preocupado com Deus. Se eu me arrependo do pecado, automaticamente eu já elimino o remorso. Então não é possível sentir a mesma coisa. Se está sentindo remorso, é porque o arrependimento verdadeiro não veio ainda. E a sua segunda pergunta: como fica o ditado popular? Errar é humano. Está certo e está errado. Por que que está certo e está errado? Está certo porque o ser humano erra mesmo. Ele é pecador. Ele é moralmente caído. Então, errar é humano. Errar é humano, tá certo. Todo ser humano erra. Mas onde está o erro? Que esse ditado é usado para amenizar o erro, né? Quando alguém faz algo de errado, fala: mas também errar é humano, gente. Errar é humano. Não, errar é humano. Mas isso não é justificativa para amenizar o erro. Por quê? O erro humano é contra Deus. E um erro contra Deus não pode ser amenizado, né? Ele sempre tem que ser remediado, consertado ou justificado. Então, está certo no sentido de que todo ser humano é pecador, mas está errado no sentido de usar essa afirmação para amenizar o seu erro, o seu pecado. Aparecido está dizendo aqui: passou pela minha cabeça agora que Pedro era irônico só para falar para lavar o corpo. Só um comentário. Irônico. Assim, ali Pedro ele é sempre impulsivo, né? Pedro fala assim: não, eu vou morrer com o Senhor. Ele nunca tinha meio termo, né? Eu vou morrer com o Senhor. E depois nega, né? Não, o Senhor não vai lavar meu pé. Vou, então lava tudo. Pedro era meio impulsivo. Lá quando Jesus foi ser preso, né? Todo mundo fugiu, ele arrancou a espada, cortou a orelha de Malco.
mas não entendendo muito bem aquilo que estava acontecendo. Mas nós vemos no ministério de Pedro, né, que ele foi restaurado pelo Senhor. Claro, continuou pecaminoso, continuou pecador. Paulo vai dizer isso em Gálatas, né, do problema que eles tiveram, do atrito que eles tiveram. Mas o Senhor foi ensinando a Pedro e foi moldando o caráter de Pedro. E o final da vida dele foi um final digno de um discípulo do Senhor, né? Ele sentiu honrado de morrer pelo Senhor Jesus, segundo a tradição da igreja, né? A morte dele não está na Bíblia, mas segundo a tradição da igreja. Então, a orientação do Sermão do Monte é uma orientação de uma vida fruto de arrependimento. Nós vemos também Jesus ordenando a pregação do arrependimento. Então, Lucas 24, no versículo 26 e no versículo. Acho que eu errei o número aqui, mas em Lucas 24 já é Jesus ressurreto. Ele já havia ressuscitado, ele estava agora dando as últimas instruções para os discípulos antes de voltar ao céu. Aqui não é 26 e 47, não, é 46 e 47. Então, Lucas 24, Jesus está dando as instruções e ele diz que o arrependimento deveria ser pregado. Olha só. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Olha que interessante, lá em Mateus 4, é o próprio Jesus que está pregando arrependimento. Mas ele veio, fez a sua obra, ele trouxe o reino de Deus, ele salvou com o seu sacrifício, ou seja, ele garantiu a salvação daqueles que ele veio salvar, e agora, após a sua ressurreição, não é ele mais que vai pregar. Não é Jesus que prega mais. Mas a igreja, no nome de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus, no poder do Espírito de Cristo, prega-se o Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? Arrependimento para a remissão de pecados. Então, a mensagem do Evangelho, ela precisa necessariamente passar pelo convite, pela exortação ao arrependimento. As pessoas, os ímpios, precisam ouvir que eles necessitam de arrepender dos seus pecados, porque só se arrependendo dos seus pecados é que eles vão ter os seus pecados perdoados. Então, a mensagem que Jesus mandou pregar era uma mensagem de arrependimento. E nós vemos ainda Atos, capítulo 17, versículo 29 e 30, que era essa a pregação de Paulo. Ali, lembrando que Lucas 24, Paulo não está ali. Paulo é um apóstolo nascido fora do tempo, que conheceu por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo o Evangelho, e ele também pregava arrependimento. Olha Atos, capítulo 17, 29 e 30. Sendo, pois, aqui Paulo, quando está discutindo ali no Areópago, né? Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, porém, agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, qual é a necessidade de pregar? Que se arrependam. Então, olha bem, irmãos, às vezes a nossa pregação do Evangelho aos outros, aos não crentes, fica muito distante daquilo que nós devemos fazer. Às vezes nós pregamos assim, uma solução de problema, né? Não, olha, se você crê no Senhor Jesus, Ele tem poder para resolver sua família, Ele tem poder para mudar isso ou aquilo, Ele tem poder para te curar. Quando, na verdade, a pregação do Evangelho é a seguinte: você precisa se arrepender dos seus pecados, porque senão você vai perecer, você vai para o inferno. Então, essa é a mensagem do Evangelho e é isso que nós, enquanto cristãos, enquanto Igreja do Senhor, fomos comissionados a fazer. Foi isso que o Senhor Jesus nos ordenou, pregar o arrependimento. Se arrependimento é olhar para Deus, para o homem e para o pecado de uma determinada maneira, pregar o arrependimento, o que é? É pregar que Deus é um Deus santo. Pregar que Deus é um Deus que não comunga com o pecado.
Ao mesmo tempo, pregar que nós somos pecadores, que todos são pecadores, estão longe do Senhor, caminhando a passos largos para a perdição, e que o pecado nos condena, que o pecado é uma maldição. Então, pregar isso é pregar o arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados, para que por meio de Jesus Cristo eles sejam perdoados e você não seja condenado, você escape da ira de Deus. E isso é a mensagem do Evangelho do arrependimento. Então, mas tem uma coisa também que a Bíblia nos ensina sobre arrependimento. Em primeiro lugar, ele é uma resposta ao Evangelho. Quando nós falamos de arrependimento, nós estamos pensando nesse arrependimento para a vida, nesse arrependimento que é resultado da compreensão do Evangelho. Eu ouvi o Evangelho, eu entendi e criei que Deus é santo, eu entendi e criei que eu sou pecador, então eu confio em Jesus Cristo para minha salvação e me arrependo do meu estado de pecado. Sinto profundo medo de Deus, temor a Deus e tristeza pelo pecado, e esse sentimento verdadeiro de arrependimento é uma resposta ao Evangelho. Porém, não é a única maneira de nós respondermos com arrependimento, porque o arrependimento também, ele deve ser uma prática normal à vida cristã. Então, olha bem, eu tenho a fé salvífica, vou usar a fé como um paralelo, para ajudar no entendimento. Eu tenho a fé salvífica. Num determinado momento, eu ouço o Evangelho, eu creio em Jesus. Ali eu recebi a fé, passei a crer. Mas toda a minha vida cristã é uma vida de fé. Eu vivo baseado nessa confiança em Jesus. Eu vivo confiado na sua palavra, nas suas promessas, no cuidado comigo. Então, é uma vida na fé. É uma vida baseada, pavimentada na fé. O arrependimento é a mesma coisa. Eu tenho esse arrependimento quando eu conheço o Evangelho. Eu tenho esse primeiro arrependimento que me dá tristeza por aquilo que eu sou, pelo meu pecado e temor de Deus. Mas toda a nossa vida cristã é uma vida de arrependimento. Uma vez que nós continuamos pecadores, continuamos praticando coisas que desagradam a Deus, é uma vida contínua de tristeza pelo pecado, de abandono de pecado e de pedir ao Senhor perdão pelos pecados. Então há o arrependimento que é uma resposta ao Evangelho e o arrependimento que vai basear, que vai pavimentar a nossa vida cristã. Tem essas duas coisas. Só ler um texto aqui antes de ler mais um comentário. Martinho Lutero, a primeira das 95 teses que ele pregou lá na Capela de Wittenberg, dizia assim: Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que a vida inteira dos crentes fosse de arrependimento. Olha só que interessante. Nós nos arrependemos para entrar no reino dos céus e a partir daí nós temos toda uma vida de arrependimento pelos nossos pecados. E nós vemos também em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10, que a tristeza pelo pecado deve ser uma marca do verdadeiro cristão. Nós não podemos ter uma vida de comunhão com o pecado, mas de tristeza pelo pecado. Paulo vai dizer assim: Agora me alegro, não porque fostes contristados aqui ele está dizendo por causa da exortação dele. Eu me alegro não porque vocês foram contristados, mas porque foram contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, Paulo exortou os irmãos de maneira forte, ele exortou os irmãos de maneira incisiva, a ponto de entristecê-los, mas ele diz: olha, essa tristeza que a palavra produz, ela é útil, porque essa tristeza que leva ao arrependimento, ela produz vida. Então ele vai dizer: a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Quando o Espírito Santo nos mostra que somos pecadores, porque o arrependimento é uma obra de Deus. Quando o Espírito Santo mostra que nós somos pecadores, nós ficamos tristes. Mas essa tristeza leva à vida, leva ao arrependimento, ao passo que a tristeza produzida tão somente pela nossa carne, ela não conduz ao arrependimento, mas conduz à morte. O Ló está dizendo aqui: Jesus veio para salvar os seus e depois instruiu para pregar o arrependimento. Então estes ímpios ainda não são salvos, e se arrependerem serão salvos, ou os ímpios já estão fadados à condenação.
Bom, vamos, talvez uma explicação um pouco mais longa aqui, só para nós entendermos. Jesus veio morrer por toda a humanidade? Não. Por quem Jesus veio morrer? Jesus veio morrer por aqueles que Deus escolheu para a salvação. Então, o sacrifício de Jesus, ele tem a sua abrangência, pensando aqui na humanidade, né? Ele tem a sua abrangência limitada pelo próprio Deus, não por falta de poder. Ele tem a abrangência sobre a humanidade limitada, mas o poder de salvar ilimitado. Todo mundo que ele escolheu salvar vai ser salvo. Todo mundo pelos quais ele morreu na cruz vão ser salvos. Se nós pensarmos que Jesus morreu por todos, a abrangência sobre a humanidade é ilimitada. Porém, o poder para salvar é limitado, porque não é toda a humanidade que vai ser salva. Então, nós entendemos biblicamente, não é doutrina da igreja, é doutrina bíblica, que Jesus veio morrer na cruz pelos que ele veio salvar, pelos que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. É o que nós chamamos de expiação limitada, não por limitação de poder, mas por limitação da vontade de Deus. Aí você está perguntando, então os ímpios estão fadados à condenação. O problema é que mesmo os eleitos, aqueles que Deus escolheu para salvar, eles são ímpios, até que eles se convertam. Então, até que a salvação seja levada pelo Espírito Santo ao coração deles, eles são ímpios e eles precisam de arrependimento. Então, nós pregamos o arrependimento porque existe eleito de Deus para todo lado e em todo lugar. E eles, para alcançarem essa salvação que Cristo conquistou na cruz, precisam ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e arrepender dos seus pecados. Então, os que Deus escolheu para a salvação serão salvos, mas assim como Deus escolheu que eles fossem salvos, a maneira pela qual Deus escolheu que eles fossem salvos era pregação do Evangelho, fé em Jesus e arrependimento dos pecados. Nenhum eleito vai deixar de ser salvo, mas ninguém vai ser salvo sem passar pelo arrependimento dos pecados. Agora, e aqueles que não foram escolhidos para a salvação? Nunca se arrependerão de seus pecados. Por isso que estão debaixo de maldição. Por isso que estão debaixo da ira de Deus e do castigo de Deus pelos pecados. Então, os que Deus escolheu, Jesus morreu por eles, pagou pelos pecados deles, e em determinado ponto da história deles, eles vão ouvir o Evangelho, crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados, porque o arrependimento é necessário à salvação. Espero que tenha ficado esclarecido, mas se não ficou, pode colocar aí que a gente tenta melhorar aqui ainda a resposta. Então, o arrependimento na Bíblia aparece como um convite à salvação. Olha, se arrependa dos seus pecados para ser salvo, mas também uma vida contínua de arrependimento. Constantemente nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados. Esse arrependimento significa tristeza pelo pecado, reconhecimento de que ele ofende a Deus e distanciamento, abandono gradativo do pecado. João Calvino diz assim, eu coloquei uma frase um pouco maior dele, mas eu acho muito interessante isso. Ele diz assim, na verdade, essa restauração da imagem de Deus no homem feita por Cristo, ou pelo Evangelho, não ocorre num só momento, ou num dia, ou num ano, mas pelo avanço contínuo e algumas vezes demorado. Deus varre dos seus eleitos a corrupção da carne, limpando-os de culpa, consagrando-os a si mesmo como templos, renovando a mente deles até a pureza, para que possam praticar o arrependimento ao longo da vida e saber que essa luta só findará na morte. Penso, portanto, que lucram aqueles que aqueles que aprendem a desagradar a si mesmos, a não se prenderem ao lodo e permanecer nele, mas apressar-se em direção a Deus, ansiar por ele, para que, tendo sido enxertados na vida e na morte de Cristo, possam atentar ao arrependimento contínuo. Então, olha só, Calvino está dizendo que o arrependimento, essa obra de Deus no homem, o arrependimento coloca o homem na salvação, na vida, numa nova vida.
Porém, essa nova vida é uma vida de constante abandono do pecado, constante arrependimento, constante desagradar-se a si mesmo para agradar a Deus. É uma vida constante. E ele fala que às vezes demorada, e é mesmo. Às vezes nós vemos, irmãos, anos para abandonar determinado pecado, determinada fraqueza. Nós vamos, assim, são muitos anos que nós vemos Deus trabalhando em nós, mas é isso mesmo. A vida cristã é assim mesmo, mas é assim, é uma vida de deixar de agradar a si mesmo e agradar a Deus, uma vida de arrependimento. O nosso terceiro tópico aqui é uma definição de arrependimento. Eu coloquei em terceiro lugar porque chegando nesse ponto, nós já vamos ter visto muitas coisas que definem, né, o arrependimento, e já vamos chegar nessa definição com a mente já preparada para compreender o que significa. Vou só ler mais um comentário aqui. O Ló diz assim: a lei foi a lei de Moisés, né, dada por Moisés, ninguém conseguiu obedecer. Daí a vinda de Jesus cumpriu toda a lei. Todo aquele que está em Jesus já está na graça e vivendo já a vida eterna, não em sua plenitude, porque ainda estamos neste corpo, nesta carne e neste mundo. Exatamente. Jesus diz que quem crer nele já tem a vida eterna, certo? Ele diz isso lá em João. Ele não diz que quem crer nele terá a vida eterna. Ele diz que quem crê tem a vida eterna, por dois motivos. Tanto pela promessa, que a promessa de Deus é igual à realidade, não existe promessa de Deus que não se tornará realidade, a promessa é igual à realidade, então já tem a vida eterna. E também, quando ele fala que já tem, é porque a vida eterna começa daqui para a eternidade. Então tá certo, quem crê em Jesus já tem a vida eterna. Mas qual é a relação dessa vida eterna com a lei de Deus? Quando nós somos salvos para viver uma vida santa. E nós vamos nos tornando mais santos nesse caminho até a eternidade. O Espírito Santo vai nos santificando. Então, como é uma vida santa? Uma vida de acordo com a lei de Deus. Se nós pensarmos assim, como eu vou viver para agradar a Deus? Eu tenho que voltar os olhos para a lei. Ah, é assim que Deus quer que eu viva. Olha bem, em Cristo, o Evangelho não oferece uma salvação pelas obras. Você tem que obedecer para ser salvo. Não. Cristo obedeceu para que nós sejamos salvos. É isso mesmo, está correto. Cristo obedeceu para que aqueles que ele estava representando fossem salvos. E depois que nós somos salvos, nós somos colocados nesse caminho de novo. Olha, aqui está a lei de Deus. É isso que ele quer de nós para que nós sejamos santos. É assim que devemos viver. Então, em Cristo, nós somos libertos da maldição da lei, mas voltamos para a lei em uma outra condição. Agora, na condição de poder obedecer à lei de Deus para sermos santos. E isso já é experimentar a vida eterna. Por quê? Se os irmãos lembrarem do nosso estudo de quinta-feira, nas últimas duas, eu falei que a vida eterna é uma vida de plena santidade. Então, obedecer à lei de Deus aqui já é nos preparar para a eternidade futura, porque nós vamos viver uma vida plenamente santa. Definição de arrependimento. Vamos lá. Aqui a definição da nossa confissão de fé. Sabendo que o breve catecismo, as perguntas que temos respondido, ele está baseado na confissão de fé de Westminster, que é o símbolo de fé da nossa igreja. Então, o que é arrependimento segundo a confissão de fé? É uma graça evangélica. Quando a confissão fala de graça evangélica, não está falando de uma graça da igreja ou presente na igreja evangélica. O termo evangélico aqui é que provém do evangelho, da pregação do evangelho, do poder do evangelho. É uma graça evangélica e por ele o pecador, movido pelo que vê e sente, não só diante do perigo, mas também diante da imundícia e da odiosidade dos seus pecados, como sendo contrários à santa natureza e à justiça e à justa lei de Deus, e na apreensão da sua misericórdia em Cristo, destinado aos que são penitentes, de tal maneira se entristece e odeia seus pecados que, deixando-os, se volta para Deus, propondo-se e diligenciando-se por andar com Ele em todas as veredas dos seus mandamentos. Então, olha como que olhar para Deus, olhar para si mesmo e olhar para a malignidade do pecado está presente aqui nessa definição de arrependimento. O pecador vê o perigo, a odiosidade do pecado, vê que é contrário à lei e ao caráter de Deus, e ele se sente temeroso por isso
triste por isso e desejoso de abandonar o pecado. Então, essa é uma boa definição bíblica do que é arrependimento. E também João Calvino vai dizer: é a verdadeira conversão de nossa vida a Deus, procedente de um sincero e real terror de Deus, que consiste na mortificação da nossa carne e do velho homem e da vivificação do Espírito Santo, do Espírito. Então, assim, às vezes a gente pensa que a salvação ela se dá em meio à euforia, né? Na verdade, a salvação se dá em meio ao temor, porque nós percebemos como Deus é santo e a partir daí nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então, agora deixa eu só lembrar aqui a definição do breve catecismo, porque nós vamos passar pelas frases do breve catecismo. Diz assim: o que é arrependimento para a vida? Pergunta 87. É uma graça salvadora pela qual o pecador tem por ter um verdadeiro sentimento de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de terror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Então, olha só, em primeiro lugar, é uma graça salvadora. O arrependimento é graça de Deus, é benefício de Deus. O verdadeiro arrependimento é obra de Deus no coração do homem. Assim como a fé vem como dádiva de Deus, assim como a fé vem pela obra do Espírito Santo no coração do homem, o arrependimento também é uma graça salvadora. É algo que vem de Deus como bênção ao pecador, não é algo que pertence ao pecador. Então é uma graça salvadora, na qual o homem tem a percepção do pecado e da misericórdia de Deus. É aquilo que o Salmo 51 expressa, o sentimento de Davi. No versículo 4 ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, ele reconhece a malignidade do pecado, ele reconhece a santidade de Deus, bem como reconhece a justiça da punição de Deus. Então, o versículo 4 vai nos mostrar o quê? Uma consciência de culpa do pecado. E o que o versículo 5 até o versículo 7 nos mostra? Uma consciência da corrupção do pecado. Então, olha bem, primeiro ele entende a culpa, depois ele entende a corrupção. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então ele percebe que é só por uma ação de Deus que ele pode ser livre da corrupção do pecado. E ele sente também o desamparo que o pecado causa. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então o salmista, por meio dessas palavras, ele declara que o pecado ele é tão grave que ele pode levar o homem para longe de Deus, e ele pede a Deus que não permita que isso seja feito. Então, nós vemos que é uma graça salvadora, no qual temos a percepção do pecado e da misericórdia, e experimentamos também o horror pelo pecado. Salmo 119 diz no versículo 128: por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. E o versículo 136: torrentes de águas nasceram nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Então, dois versículos que mostram o horror, a tristeza que aquele que verdadeiramente teme a Deus experimenta pelo pecado. E o abandono do pecado e a obediência a Deus, o que é um sinal claro do verdadeiro arrependimento, que é o abandono do pecado e a obediência a Deus. Paulo diz em Atos 26, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, olha bem, o convite é o arrependimento e a resposta são obras dignas desse arrependimento. Irmãos, isso é muito sério, sabe por quê? Porque às vezes nós sentimos tristeza por alguns atos, algumas práticas nossas, mas essas tristezas não significam necessariamente arrependimento. O arrependimento, o sinal claro,
é abandono do pecado, é crescimento em santidade, é apego ao Senhor, apego à lei de Deus. Isso é o verdadeiro arrependimento. É não, porque assim, às vezes a gente fica lembrando do pecado, né? Poxa, como era bom, né? Eu não vou fazer porque agora eu sou crente, mas nossa, como é que a vida antes de ímpio era boa, né? Isso é um sinal de que não se experimentou, perdão, não se experimentou o verdadeiro arrependimento. Eu já presenciei algumas vezes, creio que alguns de nós, talvez muitos de nós já presenciaram, pessoas que se afirmando enquanto cristãos, lembram da vida pregressa com alegria, com saudosismo, contam com orgulho coisas que faziam, coisas pecaminosas, coisas que faziam, as aventuras, e contam como se fosse um filme, né? Olha, um sinal de quem arrependeu de fato dos seus pecados é tristeza pelo passado. Não é necessariamente negar o passado, mas tristeza pelo passado. Não é ficar lembrando com alegria, lembrando como dias de glória, mas é lembrar como dias do qual o Senhor livrou. Eu tenho uma amiga que eu achei interessante algo que ela falou um dia. Ela tem uma tatuagem, né? É até discreta, assim, mas um dia eu perguntei para ela se ela não tinha vontade de tirar. Ela fez quando ainda não era cristã. E ela falou assim: Olha, eu não tenho. Ela falou, não gosto, mas também não penso em tirar, porque ela me lembra de onde o Senhor me tirou. Então, ela quis dizer, ela sempre quer olhar para aquilo e lembrar: é daqui que o Senhor me tirou, é desse estilo de vida, é dessa vida assim de rebeldia, de desejar independência. Eu quero lembrar que Deus me tirou dessa vida. Então, esse é um sinal de arrependimento, é não ter prazer na vida passada. Às vezes nós mantemos prazer. Às vezes nós abandonamos alguma prática só porque a igreja proíbe, só porque o pai e a mãe proíbem, só porque os irmãos vão pensar mal, mas no coração às vezes a gente alimenta ainda prazer, saudade e amor de práticas pecaminosas. Mas o verdadeiro arrependimento, ele resulta em obras dignas desse arrependimento. É assim que nós demonstramos, testificamos do nosso verdadeiro arrependimento. Então, irmãos, concluindo o nosso estudo, a fé é um meio para se alcançar a salvação. Falamos isso semana passada. Uma verdadeira confiança e convicção em Jesus Cristo como nosso Salvador é a maneira pela qual nós nos apropriamos da salvação que Cristo conquistou na cruz por nós. Só que essa fé verdadeira ela vem acompanhada. E ela vem acompanhada do arrependimento e dos seus frutos. Então não há salvação onde não há arrependimento, ou não houve salvação onde não houve arrependimento, porque uma coisa é necessária à outra, uma coisa é resultado natural da outra. Então, se eu digo, eu creio em Jesus, mas a minha vida não é uma vida que demonstra arrependimento, eu não creio em Jesus. Se eu digo, eu creio em Jesus, eu sou salvo, mas eu tenho prazer no pecado, alegria no pecado e uma vida no pecado, sem causar nada de tristeza perante Deus, não houve salvação ali. Então a salvação é pela fé, não é por obras, é por crer em Jesus como Salvador. Mas essa verdadeira fé, ela tem um resultado natural, que é o arrependimento. E o arrependimento, quando ele é verdadeiro, nos faz olhar para Deus, entender que Ele é santo e justo, olhar para nós mesmos e entender que somos pecadores miseráveis, e olhar para o pecado e entender que ele é maligno, que ele acaba com a nossa vida e nos mata. E isso faz com que nós olhemos para o Senhor, clamemos por misericórdia e desejemos abandonar o pecado e nos afastar dele. Então, irmãos, isso é necessário para a nossa salvação, porque é assim que nós demonstramos de fato que nós temos uma nova vida em Cristo. É assim que nós demonstramos que o Senhor nos salvou e que o Senhor nos transformou. E é assim que nós nos apropriamos das bênçãos da salvação que Cristo conquistou por nós na cruz. Amém? Eu vou ler mais alguns comentários, nós já estamos caminhando para o final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, é a oportunidade agora de expor aqui. Aparecida disse: se for pensar bem, é para passar a vida inteira chorando e agradecendo. Exatamente. A nossa. Sabe o que é interessante, Aparecida? E demais irmãos, né? A Aparecida fez aqui o comentário.
Às vezes a gente poderia pensar assim: não, mas se é uma vida de santidade, eu vou abandonando o pecado, então, teoricamente, teria menos pecado e eu me entristeceria menos. Mas é o contrário, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço que Deus é santo, mais eu conheço que eu sou pecador e mais eu tenho noção da tristeza do pecado. É por isso que o crescimento em santidade, ele é um crescimento de tristeza pelo pecado, porque hoje, eu me converti agora, supondo, eu me converti. Então, falar uma mentirinha aqui no dia a dia, para mim ainda não, eu não tive o entendimento de como isso é grave. Exemplo. Mas eu vou crescendo na fé, vou amadurecendo, conhecendo a Deus, a santidade de Deus, e agora aquela mentirinha que aqui para mim não tinha problema, eu percebo que nem ela é digna de alguém que serve ao Senhor. Então é isso mesmo, a vida cristã é uma vida constante de tristeza e de crescimento na tristeza pelo pecado. Porém, é uma vida de paz e crescimento em paz e alegria. Por quê? Olha só que maravilha que é a fé cristã. Quanto mais eu amadureço na fé, mais eu entendo que o pecado é maligno e me entristeço. Só que, quanto mais eu entendo que o pecado é maligno e me entristeço, mais eu entendo a graça de Jesus Cristo na cruz. Mais eu sou grato pelo que Jesus fez por mim. Mais eu amo ao Senhor pela graciosa salvação. Então, por isso que não fica lugar para só tristeza em nós. Nós nos entristecemos pelo pecado, mas somos gratos e alegres e contentes no Senhor por Ele ter nos salvado. Olha só, quanto mais eu entendo o pecado, a malignidade do pecado, a profundidade do pecado, mais eu entendo o que Cristo fez na cruz por mim. Então é isso mesmo, é uma vida inteira chorando e agradecendo. Muito, muito bem colocado aqui pela Aparecida. A Meire está perguntando: todos os nossos pecados que foram perdoados por Deus, no juízo final, eles serão julgados de novo? Não. Deus julgou, pensando aqui nos salvos, né? Deus julgou os pecados dos salvos em Cristo. Ele assumiu a culpa, ele falou: eu vou pagar pela culpa do pecado deles. E então ele sofreu a condenação pelos nossos pecados. O que vai acontecer no dia do juízo não é um novo julgamento. Ah, vamos ver aqui, ó, porque Jesus pagou lá, mas você pecou muito, né? Não. Todos os pecados condenados. Por isso que Paulo diz em Romanos 8:1 que não há mais condenação para quem está em Cristo. Mas isso não significa que nós não vamos prestar contas dos nossos atos diante de Deus. Uma maneira bem fácil, né? Assim, um pouco mais fácil de nós entendermos esse prestar contas é pensar na parábola dos talentos. O senhor lá dos talentos deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. Quando ele voltou de viagem, um prestou conta do trabalho. Ó, com o que o senhor me deu, eu fiz isso. O outro falou: com o que o senhor me deu, eu fiz isso. E o outro: com o que o senhor me deu, eu não fiz nada. Então, nós não seremos, quem está em Cristo não será condenado pelos seus pecados. A culpa foi cobrada de Cristo e Deus não é um juiz que julga o mesmo crime duas vezes, porque o julgamento dele é perfeito, não precisa refazer o julgamento. Mas nós prestaremos conta diante de Deus dos nossos atos. Nós prestaremos contas diante de Deus dos dons que Deus nos deu, como nós usamos. Por exemplo, vou tomar o exemplo dos homens. Deus deu várias vocações aos homens na família, os chefes do lar, os pastores das famílias, na sociedade e na igreja. Deus tomará conta, nós prestaremos conta diante de Deus do que nós fizemos nesses lugares onde Deus nos colocou. Com toda certeza, vamos nos envergonhar muito diante de Deus. Por isso que fica um incentivo a nós vivermos para Deus nos dons que Ele nos deu. As mulheres, Deus deu para as mulheres papéis no lar, na sociedade, na igreja. Cada mulher cristã, ela vai chegar diante de Deus e vai prestar contas daquilo que ela fez com os dons que Deus deu. Não serão condenadas, nem os homens, se estiverem em Cristo, mas prestarão contas e receberão o galardão do Senhor. Então, não haverá julgamento, mas haverá prestação de contas. Ao contrário, para os ímpios, haverá julgamento, prestação de contas e condenação. No último dia, ninguém vai ser salvo se não já tiver sido por Cristo. Vai ser condenado. O Israel está dizendo aqui: então aqueles que usam essa oportunidade para dizer Cristo é suficiente
Como fica a comunhão dos irmãos, segundo o texto inicial do estudo de hoje? Como responder a eles? Como desigrejados de hoje em dia diz ter mais razão do que nós? Dizer que Cristo é suficiente? Entendi. O Israel está querendo dizer que hoje há um movimento muito grande, isso é fato, dos desigrejados, aqueles que dizem que a igreja não precisa. Eu não preciso comungar com os irmãos, eu não preciso congregar, eu não preciso de ir numa instituição, igreja, para ser crente, eu não preciso, eu posso aqui, Cristo para mim é suficiente. Tem muitos que dizem isso. Isso demonstra um profundo desconhecimento bíblico do que Cristo faz. Porque Cristo salva e coloca numa família, que é a igreja. E o próprio Cristo ensina sobre a igreja enquanto reunião dos crentes na Escritura. Cristo não prega mais, ele ordenou que a igreja, enquanto comunhão dos crentes, comunidade da palavra, pregue. Então, é um desconhecimento, não um desconhecimento, mas um desprezo por aquilo que o próprio Cristo falou a respeito da igreja. Então, o verdadeiro arrependimento, ele nos coloca nessa comunhão com a igreja. Por quê? Porque, Israel, você sabe, eu sei, né, todos nós sabemos, que quando a pessoa decide se afastar da igreja, isso é pecado, por muitos fatos. Talvez a pessoa não perdoou, aconteceu alguma coisa, ela foi de maneira talvez muito séria ofendida e ela não perdoa. Então isso é pecado, ela se afasta da igreja. Ou, o que é muito comum, o orgulho. As pessoas pensam que não precisam das outras para a sua fé, o que é um pecado também. E isso, eu não vou dizer que todo mundo que é assim não é salvo, não passou pelo arrependimento. Não é isso. Mas quem vive uma vida assim precisa se arrepender desse pecado específico. Porque é pecado, entendeu? Então, eu posso afirmar que existem pessoas que abrem mão da igreja, de congregar, mas que são salvas, são crentes no Senhor Jesus. Por uma ou outra situação se afastaram, mas precisam se arrepender desse pecado. E o arrependimento significa voltar para a igreja. O arrependimento significa, se é orgulho, reconhecer que precisa sim dos irmãos. Se é perdão, precisa perdoar e voltar, entendeu? Então, é necessário arrependimento. O Ló está dizendo aqui, mas na hora que Deus olhar para os pecados, também olhará para Jesus e irá olhar para aqueles que com ele andaram e creram e conheceram, e dirá, estes estão justificados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Sim, sim, mas na hora Deus olhar... Na verdade, quando Deus olha para nós, Ele já nos olha por meio de Cristo, né? Vamos pensar aqui num óculos. Quando Deus olha, usando uma ilustração bem simplória, quando Deus olha para o pecador, Ele olha pelo óculos de Cristo. Então, aqui ele está olhando para um pecador, mas ele está vendo esse pecador perdoado, porque ele está olhando por meio do sacrifício de Cristo. Ele olha para um pecador, né, dos seus pecados e tudo, mas o salvo, ele olha por meio desse óculos, que é o sangue de Cristo. Então, ele olha esse pecador já como alguém perdoado, o que é diferente do que de olhar para um ímpio. Ele vai olhar sem o óculos de Cristo. Então ele vai olhar para o pecador como ele de fato é. Ele vai olhar por esse pecador culpado dos seus pecados. É por isso que estar em Cristo, segundo a Bíblia diz, é estar unido a Ele, debaixo dele que é o cabeça, porque aí quando Deus olhar para nós, Ele olha para Cristo primeiro e nos vê perdoados. O Ló também está dizendo que precisamos de comunhão com os irmãos, sim, porque é como você tirar uma brasa do braseiro, ela se apagará e ficará em cinzas. Exatamente. Não existe vida cristã saudável fora da comunhão dos salvos. Eu desafio alguém a me provar biblicamente que eu estou errado. Não, vou repetir. Não existe vida cristã saudável, crescente, santa, sem a comunhão dos salvos, sem a comunhão da igreja. Não existe. É claro, existem irmãos nossos que moram em lugares onde não existe
uma igreja, missionários que moram em lugares onde não existe outro crente. Ali ele está em comunhão com o corpo de Cristo, porque não é uma opção dele ficar longe. Mas aquele que tem igreja a seu alcance e escolhe ficar longe, está vivendo em pecado, está caminhando para uma vida longe dos benefícios da salvação. A Bíblia nos mostra que Deus nos chamou e nos colocou, nos enxertou na videira, que é Cristo, do qual todos nós juntos somos os ramos. Nós vamos orar então. Eu agradeço aos irmãos, por terem acompanhado, assistido, e a minha oração é que de fato seja uma maneira que o Senhor esteja nos abençoando e nos edificando. Então feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos ao Teu nome, bendizemos ao Senhor por esse tempo que nós podemos passar diante da Tua Palavra, com os irmãos, estudando e aprendendo a Palavra. Ó Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo, que tome a Tua Palavra e ilumine o nosso coração para que nós a compreendamos. Eu clamo ao Senhor que o Teu Espírito Santo, ó Deus, transforme a nossa vida por meio da Tua Palavra. Que possamos experimentar o verdadeiro arrependimento para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual. Eu peço ao Senhor, nesse momento, pelos adolescentes da nossa igreja, pelos adolescentes do nosso presbitério, peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia deles. Eles têm sido, ó Deus, bombardeados de todos os lados, pelas mentiras do inimigo. Ao passo que muitos não têm, mesmo no lar, conhecido a graça e o Evangelho do Senhor. Eu peço que o Senhor os preserve, por graça e misericórdia. Coloque a Tua mão sobre eles. Envie o Teu Espírito Santo, ó Deus, aos adolescentes da nossa igreja, do nosso presbitério, para que eles tenham entendimento de Jesus Cristo, entendimento da salvação, se arrependam dos seus pecados, recebam um novo coração e vivam para o Senhor. Preserve, ó Deus. Abençoe, ó Pai, os pais de adolescentes da nossa igreja. Dê a eles, ó Deus, um entendimento de que eles não podem terceirizar a pregação do Evangelho aos seus próprios filhos. Que eles ensinem o Evangelho aos seus filhos. Que eles vivam o Evangelho diante dos olhos dos seus filhos. Para que eles sejam usados pelo Senhor para a salvação dos seus filhos. Nos ajude, ó Deus, a abençoar e nos ajude, ó Deus, a perceber a ação do Teu Espírito Santo na vida dos adolescentes da nossa igreja. Livra-os do pecado, livra-os da rebeldia, livra-os de andar longe do Senhor, livra-os da imoralidade, livra-os, ó Deus, de tudo aquilo que os tentar a viver longe do Senhor. E ajude-os, ó Deus, traga-os para perto do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.